Irmãos, eu queria que você pegasse a tua Bíblia. Vamos abrir lá no profeta menor Miqueias. Glória a Deus. Miqueias capítulo 2, versículo 12. Miqueias falou muito de Jesus, irmãos. O profeta já tinha profetizado. O profeta já tinha falado que ia acontecer nesses últimos dias, né? Sobre a palavra que está acontecendo no mundo. Por isso que as ovelhas estão todas, sabe como, tão meio arisca, porque infelizmente, né, muitas vezes a pessoa tem um ralado, e em vez da pessoa passar uma pomada para passar a dor, ela joga metiolate. Quem lembra do metiolate aqui que queimava? Mas era criança, tinha um metiolate, não era igual o de hoje não, que joga, nem queima mais, né? Nós corria do metiolate, né? Mas a Bíblia fala que muitas vezes a ovelha está machucada, ao invés de o pastor pegar ela e cuidar, ele acaba ainda mais inflamando, né? É o que está acontecendo aí. E Miqueias já sabia disso. Miqueias já estava profetizando aqui, né, no capítulo 2, versículo 12. A Bíblia fala assim, irmãos. Amém, igreja? Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Aí vamos no versículo 11, irmãos, capítulo 3, versículo 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós, e nenhum mal nos sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, em primeiro lugar eu queria trazer um abraço do Diego, do Kleber, tá lá na clínica. Hoje eu fui lá visitar eles, e eles falaram assim, manda um abraço para a igreja, agradece a igreja por estar orando pelas nossas vidas. Então eles estão lá se tratando, né? E eles ficaram muito felizes. Eu fui lá hoje visitar eles, e então ele mandou esse recado para a igreja. Amém? A igreja está orando, não está? Não estamos nesse propósito de orar pelas almas, para ser curada, libertada, ser salva? Então aí vem a recompensa, né? A gente fica feliz porque eles estão bem, estão lá, estão firmes, e eles falam que logo em breve, quando acabar o tratamento, eles vão vir fazer uma visita na igreja. Amém? Então, esse versículo aqui, irmãos, a respeito de nós, né? Porque a Bíblia fala assim, no versículo 12, certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-eis todos juntos, como ovelha no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Então, irmãos, a Bíblia está falando da gente, um aprisco, né? Hoje nós sabemos que a igreja, ele é um aprisco do Senhor, né? Nós somos guardados por Jesus. Nós sabemos que, né, quem é o pastor desta igreja não é homem, mas é Jesus, como está escrito aqui na palavra de Deus, né? A honra e a glória para Jesus.
Mas Miqueias, ele escreve aqui, ele fala o que ia acontecer nesses dias, né? Suborno, pastores enganadores, interesseiros, profetas que adivinham, né, por dinheiro, né? E é o que está acontecendo, irmãos. É o que está acontecendo. Eu sempre gosto de contar testemunho, porque a gente vê, tem que, né, passar para os irmãos. Eu ia numa casa aqui num condomínio, e é uma família até rica. E lá, o que acontecia? A pessoa, e um pastor nessa casa, ia entregar a profecia, né, para duas mulheres, para a mãe e para a filha. Aí eu achava estranho isso, sabe? Falei, pô, vem cá, ó, vem sozinho, vão para o quarto, se tranca lá os três, e eu trabalhando na casa, eu vendo errado, né? Aí um dia me chamaram para tomar café, junto com esse pastor, e aí saiu as mulheres, ficou só eu e ele. Aí eu perguntei para ele, falei, irmão, você não é casado? Sou. Legal, mas sua mulher não acompanha seu ministério? Aí ele, não. Eu falei, mas, irmão, acho que não está em conformidade a palavra, porque você está com duas mulheres lá dentro, é estranho isso, né? Aí ele olhou para mim meio assustado, falou, mas por que você está falando isso para mim? Eu falei, não, porque eu também sou sacerdote, eu sei o que eu estou falando. Aí ele falou assim, e essas mulheres, irmãos, ficavam esperando profecia dele, esperando resposta de Deus, numa situação que não tinha jeito de ter resposta de Deus. Não tinha. Por que não tinha? Porque esta mulher, a mãe, ela estava em pecado. Como que Deus vai entregar algo, né, com uma pessoa que está no pecado? Não existe, irmãos, né? Quando há o arrependimento, sim, Deus vem e revela, Deus mostra, Deus entrega, né? E ela estava amaziada com uma pessoa. E aí eu perguntei para ele, falei, irmão, mas vem cá, você está vindo aqui entregar profecia, mas você está falando do pecado dela? Aí ele falou assim, mas se eu falar eu vou dispersar a ovelha. Então, você vê, né? Quer dizer, você está vendo a ovelha ir para o inferno e não está acolhendo ela, não está ensinando o que é certo. Então, irmãos, essa mulher, o que acontecia? Ela estava com uma pessoa que ela não era casada com ela. Mas por que ela não queria casar? Por causa do dinheiro. Vocês sabiam? Por causa do dinheiro. Porque ela, o marido dela que faleceu, deixou uma pensão muito gorda para ela, né? Então ela não queria abrir mão da pensão para poder casar com essa pessoa. Então ela preferia ficar no pecado, né? Mas com o dinheiro. E achando que estava tudo certo, Deus estava falando com ela. E eu falei isso para a pessoa, eu falei assim, irmão, você desculpa, mas Deus não está falando não, você está enganando elas, né? Aí o marido da moça chegou. Aí eu fui falar com ele, falei, irmão, isso aí não está errado não? Eu tinha liberdade com ele. Ele falou, irmão, então eu sei que está errado, mas se eu for falar, eu falei, então, mas você é o cabeça da casa, você tem que botar ordem e decência. Não existe isso, irmão. Como você quer que essa pessoa, ela seja, né, sua sogra seja abençoada se ela está no pecado, né? Aí ele falou, mas e a pensão? Eu falei, então a pensão, tipo assim, ele também estava concordando por causa do dinheiro. Então você vê, irmãos, e é o que acontece, os seus cabeças dão a sentença por suborno, tá vendo? Os seus sacerdotes ensinam por interesse. Então ele estava ali por interesse. Então Miqueias já estava escrevendo aqui, já estava deixando escrito o que ia acontecer nesses dias. E hoje é o que está acontecendo, irmãos. Muitos, né, pregadores da palavra prega por suborno, prega por causa do dinheiro, prega por causa do status. E é o que está acontecendo, irmãos. Então a Bíblia fala aqui em Miqueias, no capítulo 2, primeiro versículo, fala, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. Então você viu, essas pessoas já na cama, já maquinam o mal, irmãos.
né? Já pensa como que vai ser feito, de que jeito, de que forma, como que ela vai seduzir a pessoa, como que ela vai, né, querer algo em troca dessa pessoa. E é o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Infelizmente é o que nós estamos vendo. Por isso que aqui em Miqueias mesmo tem uma passagem que fala assim, ó: o restante de Jacó estaria no meio de muitos povos, como chuvisco no orvalho, que não depende de homem e nem de filho de homem. Não depende de homem nem de filho de homem. Porque a palavra fala. A palavra está falando aqui, ó, que nesses dias ia acontecer isso, nesses últimos dias, né? Então, a Bíblia fala aqui, ó: está irritado, no versículo 7, ó: tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor. Então muitos acham que está tudo certo, mas o Espírito do Senhor está muito irritado, irmão. Tudo está acontecendo nesse mundo, né? Está irritado. E quando Deus fica irritado, e quando vem uma consequência, e ela vem para todos, o duro que nós estamos incluídos, né? Você vê que essa Covid-19, ela veio para alguns? Não, ela veio para todos. Então, porque Deus, Ele é justo com todos. Então, nós que estamos na igreja, irmãos, fundamentado na palavra, nós estamos guardados, né? Porque Jesus falou que nos guardaria, né? Da tribulação, da aflição, da angústia. Mas aquele que não está, irmãos, ó, em nome de Jesus Cristo, estão aflitos, estão angustiados, e não tem quem socorre. Por isso que a Bíblia fala aqui, ó: Ele vai juntar, ó: certamente te ajuntarei, todo ó Jacó, certamente congregarei o restante de Jacó, pô-los leis todos juntos como ovelha. Então o que é de Deus, irmão, Deus vai guardar, Deus vai separar, Deus vai tirar do mundo aquele que realmente quer Deus, aquele que realmente quer servir a vontade de Deus. Então a Bíblia fala assim, ó: como rebanho no meio do seu pastor, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Então o que nós estamos fazendo hoje aqui é um ruído, né? Para quê? Para que as pessoas venham acordar. Porque, irmãos, hoje o que nós vimos é o quê? Muito se prega o reino da terra, mas não prega o reino do céu. O reino da terra, irmão, a gente vê, as pessoas só procuram bens materiais. É errado, não é errado você, né, conquistar, né, bênçãos. Não, não é errado. Não é errado você ter o dinheiro. O errado é você ter amor no dinheiro. Mas o que nós estamos vendo hoje, irmãos, é um mundo perdido nesse sentido. Mas Jesus já tinha deixado escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. Infelizmente é a raiz. Então é o que está acontecendo. Então, por causa do poder, nós estamos vendo muitas pessoas sendo apacentadas, mas muitas pessoas não sendo libertas, nem curadas, e nem vai ser salva, porque está em concordância. Você vê, né, nós teve um caso aqui na igreja, não aqui na igreja da Fonte, de uma irmã que queria casar com um genro. Olha que situação. E gerou uma polêmica isso, né? E no dia que foi casar, no dia do casamento, o pastor não fez o casamento, porque, peraí, tá errado esse negócio aqui, é genro, né? E os filhos, né? Vai casar com a sogra e a mulher é morta? Não, é viva, mesmo assim. Só que não fez aqui, só que em outra igreja fizeram. Chegaram lá, concordaram, não, vamos casar, não tem problema aqui. Então você vê, irmãos, e a Bíblia fala que não é certo isso. Não é certo. Então, Miqueias ele escreve aqui que ia acontecer isso. Então uma multidão de homens, né, iam fazer ruídos, porque está errado, né? E aí a Bíblia fala aqui, ó, no versículo 13, ó: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então existe sim, irmãos, existe sim, né, um pastor, que a Bíblia Sagrada está falando aqui,
que vai abrir caminho, e a gente vai estar nesse caminho. Romperão e entrarão pela porta e sairão por ela. Vai entrar por essa porta e também vai sair por ela. Porque a porta que Deus abre, irmão, ninguém fecha, mas a porta que Ele fecha, ninguém abre. E a Bíblia Sagrada fala, é bem claro que Jesus, Ele é o quê? A porta. A porta está aberta, né? Para quem realmente quer, né, ouvir a voz de Deus, para quem realmente quer fazer a vontade de Deus. Então a Bíblia fala aqui, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então existe sim esse caminho, né? Mas é difícil encontrar ele, não é fácil. Muitas vezes a pessoa fala assim, o caminho não é não, irmão. Se fosse fácil, a igreja estaria cheia, muitos teriam já encontrado esse caminho, não é verdade? Né? Mas esse caminho é estreito, irmãos. A Bíblia Sagrada fala que essa porta, ela é estreita, ela não é larga. Então, porta larga, muitos estão entrando, né? Porque pode. Aqui não tem nada a ver. Mas Deus é misericordioso. Não, Deus é amor. Amém? Deus tudo é assim. Mas e a justiça de Deus? Aonde entra, né? Na palavra de Deus. Então, aqui, no versículo, capítulo 2, versículo 11, fala assim, e se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Então, se o profeta profetiza assim, não, você pode tomar uma cervejinha, você pode tomar um vinho, vamos embora, esse é o meu profeta, né? Porque está escrito aqui, este, a Bíblia Sagrada fala, será este tal o profeta deste povo. Então, se o profeta está profetizando, então é aqui que eu vou ficar, aqui é onde eu quero ficar, porque aqui eu posso. Mas o que a palavra diz a respeito disso? Se pode ou não pode? Porque Deus nunca mudou, né? Se você pegar em Mateus capítulo 5, olha o que fala aqui, irmãos. Mateus capítulo 5, pega lá na sua Bíblia. Sabe que Deus muda, que a palavra dele volta atrás? Ó, 5,17. Mateus capítulo 5,17. Não penseis que vim revogar a lei. Não pensa não. Eu não vim tirar não. Eu não vim tirar. Revogar é tirar, irmão. Ó, ou os profetas, quer dizer que os profetas anunciou vai se cumprir. Ó, não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, irmão, se você não sobressair sobre os fariseus, sobre os escribas, você não entra no reino dos céus. Então, ele não veio tirar. Então vamos lá, Deuteronômio, abre lá sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 32, versículo a partir do 12, irmãos. Então quem quer ser guiado por Deus, pelo Espírito Santo, por esse pastor, tem que ter esse entendimento. Deus falou lá, não vim para tirar, mas vim para cumprir, né?
Então aquele que observar, o que é observar? Você prestar atenção, não, deixa eu ver, né? Se Deus falou lá no velho, né, tem que estar em concordância com o novo. A Bíblia fala que, né, no reino do céu não entra, né, a pessoa que se embriaga. Então, peraí, será que eu posso ou não posso? Será que tem limite? Não tem limite? Será que Timóteo tinha tomado realmente vinho, né? Porque Paulo fala para ele tomar um pouco de vinho por causa das enfermidades, amém? Mas que vinho era esse? Será que era fermentado? Ah, mas Jesus, lá no casamento, ele transforma água em vinho. Ah, ele transformou água em vinho, não transformou suco de uva em vinho. Porque se ele tivesse transformado, irmão, suco de uva, né, daqui veio da vinheira em vinho, eu ia beber. Que? Ué, agora se ele pegou água, irmão, e transformou em vinho, então água é neutro, água não tem nada, é puro. Deus não pegou o suco de uva, porque o que faz virar, né, o vinho ardente? Não é o suco da uva, né, que é fermentado? Então tem que ter esse discernimento. Então, ó, no capítulo 32, versículo 12, ó, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes do campo, chupar o mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baza e dos bodes, com o mais escolhido trigo, ó irmão, e bebeste o sangue das uvas, o mosto. O mosto é puro. Aí se você ir no versículo aqui, ó, vamos lá, versículo 31. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha. Então a rocha do mundo não é como a nossa rocha. Deuteronômio capítulo 32, versículo 31, irmãos. Porque a rocha deles não é como a nossa rocha, e os próprios inimigos o ostentam, porque a sua vinha é a da vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra. As suas uvas são uvas de veneno, seus cachos amargos, o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Então, irmãos, está escrito aí, somos nós, né? Está aqui, ó. Este é o vinho de Satanás, porque é a rocha deles. A nossa rocha, nós sabemos que é o puro, né? É o mosto. Então é sem fermento. Então Miqueias já estava falando, ó, vai vir profetas aí que vai falar que pode, não tem problema, né? E a pessoa vai dar ouvido. Mas, irmãos, nós sabemos que essas pessoas estão sendo enganadas. Por quê? Porque não lê e não busca o entendimento e compreender o que está escrito na palavra. Porque não somos nós, irmão, o que está escrito aqui, ó. Deus não muda. Deus não vai mudar por causa de você, por causa de mim, né? Eu gostava de vinho, né? É que eu falei para vocês, se Deus tivesse pegado, Jesus tivesse pegado o suco da uva naquele casamento e transformado no vinho, eu ia beber, porque aí, mas não, ele pegou a água. Então muitas vezes a pessoa fala assim, mas várias pessoas vêm conversar comigo, mas irmão, está na Bíblia, irmão, Jesus transformou água em vinho. Mas então, irmão, por isso mesmo, Jesus transformou água em vinho, não transformou suco de uva em vinho, né? Então, você segue o seu caminho, mas eu aprendi assim, eu entendi assim, compreendi assim, e ponto, é o que está escrito na palavra, né? E a Bíblia fala que nós somos o que, irmãos? O templo do Espírito Santo. Nós somos casa de Deus. Então se você jogar algo lá dentro do teu corpo, né,
você vai estar fazendo mal para quem? Né? Só para você? Não, você também está fazendo com que o Espírito Santo se retire de você. E Deus vai estar lá habitar? Não vai. Então, a Bíblia Sagrada fala que o profeta Miqueias estava já anunciando isso. Ó, cuidado. Cuidado que vai ter pessoas aí, ó, querendo adivinhar coisas por dinheiro, né? Recentemente veio uma pessoa aqui, né, um advogado, família bem-sucedida, veio querer buscar uma resposta de Deus para o relacionamento dele. E aí ele chegou aí e falou, pastor, se o senhor é homem de Deus, o senhor já vai me revelar. Aí eu falei, eu podia revelar, irmão, tudo, porque eu sabia da vida dele inteira, porque a outra pessoa me procurou e contou da vida dele. Ó, eu ia arrancar dia dele facinho, porque ele veio buscar algo que a outra pessoa já tinha declarado para mim tudo, né? Que era a pessoa que ele estava interessado. E aí ele contou tudo para essa pessoa, do relacionamento dela, tal, e ela veio fazer isso aqui. Aí eu falei para ela, ó, irmão, senta aí no banco, ouve a pregação, o culto, depois do culto não é conversa. Ele queria que eu conversasse com ele. Eu falei, eu não vou conversar com você. Ele, não, irmão, mas eu preciso ir. Eu falei, não, só depois do culto, eu não vou te atender agora e pronto, acabou. Se você quiser ir embora, você vai, mas não vou. Aí ele ficou aí sentado. Aí quando acabou a pregação, sabe o que ele fez, irmão? Ele só veio aqui, agradeceu e ó, nem quis conversa. Porque nesse dia, Deus já tinha dado uma palavra, irmãos, né, da responsabilidade do marido que tem sobre a família, né? Aonde Deus, né, colocou a responsabilidade do homem. E hoje ainda eu preguei para uma pessoa sobre isso, né? Fui numa casa e eu falando com a senhora, também amaziado, também juntado, brechas, setas e dardos inflamados entrando na casa dela. E ela falando, mas pastor, mas por quê? Eu falei, porque está aberto, tem brechas, fecha a brecha. Como que você quer ser abençoado se as brechas estão abertas, né? E o diabo, irmão, a Bíblia fala que ele é sedutor desse mundo. Em Apocalipse, a Bíblia fala, ai da terra, porque Satanás desceu até ela. Por quê? Porque o diabo, ele é o quê? Sedutor deste mundo. E se ele é sedutor, o que ele faz? Ele faz romper, né, brechas. E depois que rompido brechas, irmãos, o inimigo ele fica lançando setas e dardos inflamados. E aí inflama, né? Então, eu estava falando com essa pessoa sobre isso, sobre família, sobre responsabilidade, né? Porque muitas vezes, irmão, a igreja nem gosta de falar sobre isso, muitas vezes. Por quê? Porque em Gênesis 1, irmãos, né, eu já ensinei a igreja aqui, a Bíblia Sagrada fala que Deus criou o homem e criou a mulher. Ó, no mesmo nível. Tem diferença, para Deus não, no Gênesis 1, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas só que no capítulo 2, a Bíblia Sagrada fala que Deus dá as funções, né, o do homem e da mulher, né, então aí é a diferença. Então a Bíblia Sagrada fala que o cabeça da casa seria quem? Igreja, o homem, e a mulher sábia edificaria a casa, e a tola fazia o quê? Destruir. Então eu estava falando com essa irmã, por isso que muitos relacionamentos estão destruídos, irmãos, porque não estão entendendo e compreendendo a função de cada um tem sua função. O marido é o provedor, né? E a mulher é o que? Cuida do lar, cuida da casa. Ah, mas a mulher pode ajudar? Pode, mas consciente que ela vai ajudar e não pode murmurar e nem reclamar. Não é verdade, irmãos? Não pode. Então amém, né? A mulher pode ajudar? Pode, né? Que nem tem muitas mulheres que hoje, entre aspas, é o alicerce da casa, né? Porque muitos homens se acomodou, porque ele não sabe da responsabilidade dele, né? Então, e a mulher deixa, então vamos indo assim. Só que nisso, o que acontece? Fica essa confusão, né, dentro do lar, né? Porque o homem não se posiciona. Então eu estava falando para esse casal a respeito disso. Aí ela ficou meio assim, né? Porque ele é mais simples assim, entre aspas. Ele ganha, eu acho que menos que ela tem um emprego melhor. Então, irmãos, então há um conflito. Então essa pessoa veio buscar essa resposta. E a resposta, a Bíblia Sagrada fala que como Cristo morreu pela igreja, o marido tem que morrer pela esposa. Olha isso, a responsabilidade de uma pessoa quando assume uma família, né? Porque quando a pessoa se relaciona com uma mulher, ele está querendo dizer o quê? Eu quero uma família. Porque aí o que acontece? Homem e mulher gera família. Não é isso? É isso, irmãos. Então,
a Bíblia, ela declara que nesses últimos dias ia acontecer isso. Então, pastores concordando com separação. Não deu certo, separa, né? Espera um pouco aí, depois casa de novo. E a Bíblia fala isso, irmãos? A Bíblia fala isso, mas está acontecendo. Então a gente vê o profeta Miqueias entregando essa profecia aqui, deixando escrito na Bíblia, que isso ia acontecer. Isso ia acontecer. E nós teríamos que estar o quê? Vigilantes, né? Prestando atenção nesses detalhes, né? Prestando atenção, porque a própria palavra de Deus fala que Jesus ia o quê? Em busca dessas ovelhas, né? Que foram dispersas por causa desses falsos testemunhos, por falsos profetas, porque vai chegar uma hora que a palavra de Deus vai ser revelada, vai ser mostrada, e a pessoa vai falar: pô, mas tanto tempo eu fui enganado, e não entendi, não compreendia. Mas então a pessoa muitas vezes fica aflita e sai da presença do Senhor. Então hoje, nós sabemos que no mundo aí, tem uma palavrinha que fala desengrejados. Por quê? Não quer saber mais de igreja, não quer saber mais de congregar, não quer saber mais de estar na casa do Senhor. Mas irmão, mas não somos nós. A própria Bíblia diz, aqui em Romanos, abre lá, irmãos, Romanos, capítulo 12, Paulo, ele escreve aqui a carta para os Romanos, e fala assim, a partir do primeiro versículo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, o que é um culto racional, irmãos? É você entender o porquê, é saber o que você está fazendo aqui. Você está aqui debaixo de uma obediência da palavra, porque congregar é se ajuntar, né? É estar junto. E a Bíblia Sagrada fala que quando o corpo de Jesus se junta, então isso se chama igreja, né? Congregar, se ajuntar. Mas a gente entende, irmãos, por quê? É o que nós acabamos de ler lá em Miqueias. Por isso nós não condenamos e nem julgamos. Muitas vezes a pessoa fala assim: irmão, não estou preparado. Hoje mesmo essa mulher, essa senhora, ela falou que ela não está preparada para voltar para a igreja. Por quê? Porque ela falou que foi muito machucada. E eu falei assim: irmã, presta atenção, a maior luta que a esposa tem, ou o marido tem, ou os filhos têm, é dentro da própria casa, não é fora. A maior luta é dentro de casa, irmãos, não é fora. Muitas vezes a pessoa fica achando que a luta está lá fora. Não, a luta está dentro, porque você tem que aceitar, né, o jeito do seu marido, você tem que aceitar muitas vezes, né, o jeito do teu filho, e para você, né? Então a gente sabe que a maior luta é dentro de casa, e a gente tem que vencer isso. A gente temos que vencer, né? E na igreja não é diferente, irmão. A maior luta, eu sempre prego aqui, irmão, não é lá fora. A maior luta nossa é aqui dentro. É você olhar para o teu irmão e orar pela vida dele, mesmo você sabendo que ele é falho, mesmo sabendo que ele muitas vezes, né, não desagrada a Deus com palavras, né? Então a gente tem que tolerar, a gente tem que orar e pedir a força para Deus, porque a maior luta nossa, irmãos, não é fora da igreja. Não é, irmãos, não é. É dentro da igreja. É dentro da igreja. É nisso que Deus prova nossas vidas. Você quer ver? A Bíblia Sagrada fala que quando Jesus foi preso, quantos apóstolos ficou com ele? Todos fugiram. Todos. Pedro, que era o mais valente, Pedro que falou que morreria por causa de Jesus, o que aconteceu? Negou Jesus. Pedro negou. Mas a Bíblia Sagrada fala que Pedro negou, mas muito breve veio o arrependimento.
né? E a Bíblia fala que ele chorou, Jesus viu ele chorando, ele chorou, porque o que ele falou, o que ele declarou, ele não cumpriu. E assim é em nós muitas vezes. Quantas coisas nós já falamos e nós não cumprimos, né? Então por isso que a Bíblia fala que nós temos que estar em vigilância nesses últimos dias, porque é o que vai acontecer, irmãos. Porque a gente vê muitas pessoas falando assim, a minha igreja. Não, nós não temos igreja nenhuma, irmãos. A igreja do Senhor Jesus Cristo. Você quer ver? João capítulo 10. A igreja não é do homem, né? A igreja é do Senhor Jesus Cristo. Foi Jesus que morreu, que pagou. E a gente vê isso acontecendo nesses últimos dias, irmãos, né? Ah, mas na minha igreja só toma Santa Ceia quem é membro. Mas vem cá, mas e os outros irmãos da fé, né? Porque a Bíblia fala que os verdadeiros adoradores iam viver em espírito e em verdade. Aquela mulher em Samaria, né, falou para Jesus, mas aonde deve se adorar? É lá em Jerusalém. Jesus olha para ela e fala assim, filha, vem a hora, já chegou. Vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Então, aqui no capítulo 10, versículo, a partir do 9, irmãos, Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo os arrebata e dispersa. Está vendo? Então isso que acontece, o lobo vem, faz o quê? Arrebata, mas ela fica dispersa. Ela sai para o mundo aí vagando. Mas é ovelha? É ovelha. É ovelha, mas está dispersa. O lobo faz isso. Então o lobo vem e faz isso, e aí o que acontece? Quando a ovelha acorda, ela falou, vem cá, mas o que eu estou fazendo aqui? Né? Aí ela fica dispersa. E a Bíblia fala aqui, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para assumir. Olha aqui, vendo? Então ele dá a vida para reassumir. Então um dia, irmão, essa ovelha estava na casa de Deus, estava servindo a Deus, mas ela foi dispersa, ela saiu da presença do Senhor. Mas qual o motivo? Não sei, aonde magoou, aonde chateou, o que aconteceu, mas Deus sabe, né? Então a Bíblia Sagrada fala que
porque eu dou a minha vida para reassumir. Então muitas vezes, irmãos, né, eu ouço falar aí, e a gente fica triste, a gente chora por dentro, porque a pessoa fala assim: isso aí não tem mais jeito, isso aí já foi entregue para as trevas. Irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, isso dói. Dói porque a Bíblia Sagrada fala, irmão, que enquanto a vida há esperança, irmãos. Quem somos nós para julgar e condenar? Quem somos nós, irmãos? Né? Hoje eu fui na clínica lá e eu vi lá aquele monte de homem ali se tratando. Hoje já foi uns embora, desistiu do tratamento. Aí vieram falar para mim: irmão, sabe, foi embora. É assim mesmo, irmão, mas fica firme, fica você aqui, não vai pela... Então, para você ver, irmãos, e a Bíblia Sagrada fala que no Velho Testamento, irmão, existia um lugar que era separado, né? Separado para poder, as pessoas que pecassem, que fizessem errado, ela era retirada para esse lugar, né? Se tratava, passava um tempo, depois voltava. E você vê, irmãos, a gente tem que crer nisso, né? A gente tem sempre batendo na tecla aqui que há esperança. Nós vemos essa moça aqui, andando na rua aqui, né? Sempre está na porta aqui. E muitos já falaram: isso aí não tem mais jeito não. A gente ouve falar na comunidade aí, né? Quando vai lá no projeto, o pessoal: fulano e tal, isso aí é perdido, isso aí é perder tempo. Irmãos, se a Bíblia Sagrada fala que Jesus, por isso o Pai me ama, por isso que Deus ama o Filho, né? Por quê? Porque eu dou a minha vida para reassumir. Então quem somos nós para falar, né? Então, quando não é de mais, é de menos, né? Miqueias estava falando lá, tem situação que a pessoa já, esse aí não adianta nem orar mais por ele, já está condenado. Aqui na igreja nós nem aceita mais. Acontece isso, irmãos. Nós sabemos que tem certas igrejas, entre aspas, que não são igrejas, são seitas, né? Se o irmão adulterar, acabou. Inferno direto. Não tem perdão. Mas ele permanece na igreja, né? Lá não tem dízimo, então a colaboração dele continua. Engraçado, né? Uma pessoa veio comentar comigo aqui na avenida, aqui, dono de uma loja, falou para mim: irmão, meu primo pecou na igreja que eu congrego e expulsaram ele, ele está de banco, está lá, e falaram que ele já está condenado. Eu falei: irmã, fala para ele sair de lá, vir para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que na igreja do Senhor Jesus Cristo ele não está condenado. Se ele se arrepender, irmã, claro que gerou uma consequência, né, irmãos? Tem família, né? Tinha filhos, né? Pessoa, você perder um lar, né, por causa de momentos prazerosos que não vale a pena, né, irmãos? Momentos agradáveis que não vale a pena você depois perder a tua família. Questão de minutos, né? Horas, não sei, mas vale a pena. Depois, né? Talvez aí um tempo muito maior. Então, eu falei para ele: irmão, o pecado, não há pecado sem causa, todo pecado gera uma consequência, então ele vai pagar, vai. Só que a Bíblia Sagrada fala que Jesus, ele tem misericórdia, né? Se ele se arrepender. Então, irmãos, por isso que a Bíblia fala aqui, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir, e ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou e tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandamento eu recebi de meu Pai. Isso, irmão, está falando para aqueles que já estavam na igreja. Você viu aqui? Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então a pessoa está na igreja, ela quer viver no pecado, né? O que Jesus faz? Então, espontaneamente, eu dou para o mundo. Então fica no mundo, fica fazendo errado, segue teu caminho.
Só que a Bíblia Sagrada fala que, tem autoridade para entregar, quer ver, ele tem autoridade para entregar, mas também, e também para reavê-la. Então por isso que a igreja não pode desistir nunca. Você viu aqui? A igreja não pode parar. Nós não podemos desistir das almas, irmãos. Não podemos. Não podemos olhar para trás. A Bíblia Sagrada fala que aquele que coloca a mão no arado, né, não pode olhar para trás. Por quê? Por que não a mão no arado? E muita pessoa, mas o que tem a ver? Né? Não olha para trás. Porque quando você coloca a mão no arado, você vai arar uma terra, né? E você vai aqui, Se você fazer isso, o que acontece? Sai do caminho, né? O animal tá preparado para ir reto. A partir do momento que você dá um toque na corda, que você olha para trás, ele vira, né? Então sai fora do caminho. Por isso que nós temos que ter esse sentido, olhar para o autor e consumador da nossa fé, não olhar para o lado nem direito nem esquerdo, não olhar para homem nem para filho de homem, irmãos. Porque se a gente for olhar, a gente não vai continuar nesse caminho, porque nós vamos errar, nós vamos falhar. Amém, igreja? Então, ninguém atira de mim, pelo contrário, espontaneamente a dou, tem autoridade para entregar e também para reaver. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então, irmãos, presta atenção. Vamos prestar muita atenção nesses últimos dias, viu? Lê mais a palavra, busca mais entendimento, busca mais discernimento. Não fica na conversa de homem, que está cheio de profeta aí, irmão, profetizando, entregando profecia, e as pessoas estão crendo, mas aí não está acontecendo, aí a pessoa fica frustrada, aí a pessoa fala que a igreja, para que está na igreja então, se Deus não está falando, se Deus não está cumprindo com a palavra dele, mas vem cá, mas foi Deus que falou? Foi Deus que entregou? Porque o que Deus fala, irmãos, Ele vai cumprir. Se Ele te falou, você pode ter certeza que vai cumprir. Se agora Deus falar assim, acabou seu tempo sobre a terra, acabou, você vai cair duro aí, eu vou cair duro, não tem jeito, viu, irmãos? A palavra de Deus é sim, sim ou não, não, que passar disso é procedendo do inimigo. E quando Deus fala, Deus confirma, né? Deus confirma, né? Muitas vezes se fala, irmão, mas como que Deus confirma? Confirma através da palavra. Eu abri lá em Ezequiel, quando fala daquelas ovelhas, quando fala ali da gorda, da magra, e Deus é maravilhoso, irmão. Abre lá, Ezequiel. Glória a Deus. Senhor, cadê aqui? Estou achando. Ezequiel capítulo 34. Eu li esse texto aqui, irmãos. Eu fui lá no fundo orar. E Senhor, eu tinha lido outra mensagem. Aí se Deus confirmar, eu vou falar sobre as ovelhas perdidas. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas a palavra, a pessoa está pregando para mim. Não, eu estou pregando o que Jesus mandou pregar. Porque é o que está acontecendo hoje, irmãos. Tem uma pessoa que frequentava a igreja aqui, e ela foi congregar numa igreja nossa lá do outro lado do bairro. E ela foi lá e falou assim, agora... eu fui na igreja, Deus falou comigo, Deus isso, Deus usou pastor, porque toda vez que eu ia lá na sua igreja, você falava do meu pecado, você falava disso, falava daquilo, irmãos. Não tem nada a ver com a vida de ninguém, irmãos. Eu estou aqui para pregar o que está escrito na Bíblia, né? E a Bíblia está falando o que aqui? Que Ele tem autoridade para entregar e reavê-la. Então o papel nosso é orar, né? É orar. É orar, para que Deus, né, se Ele entregou um dia, Ele falou, tudo bem filho, você quer ir para o mundo? Vai, segue teu caminho,
né? Vai. Mas ele tem autoridade de fazer o quê? Reavê-la, trazer de volta. E muitas vezes Deus está falando, Deus está chamando, né? Deus está tocando, mas a pessoa não quer, está endurecido o coração. Não quero, agora não é a hora, não vou voltar, eu vou ficar aqui congregando na minha casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Amém, irmãos? Cada um tem o direito de escolher, é o livre-arbítrio que você tem de escolher. A pessoa fala assim, mas existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio. Ou você escolhe Jesus, ou você escolhe o mundo. O livre-arbítrio é você escolher, não tem para onde correr. Ou você serve o bem, ou você serve o mal, né? Não tem para onde correr. Ou você é sim, ou você é não. Então não existe outro caminho. Há só dois caminhos: o caminho do bem e o caminho do mal, né? Deus que colocou lá no jardim do Éden uma árvore. Nessa árvore tinha lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estava lá. Você fala para mim, Adão conhecia o mal? Não. Adão já tinha passado por aflição? Não. Adão já tinha sentido fome? Não. Nada tinha acontecido de mal na vida dele, né? Até o momento que ele comeu do fruto da árvore. E aí abriu o entendimento deles, né? Dele e dela, né? Da Eva. Então aí abriu o entendimento. E é o que acontece com a gente. Então a gente tem duas linhas de pensamento, né? Ou fazer o bem ou fazer o mal. Ou aceitar Jesus, né? Ou aceitar o mundo. Não tem para onde correr. É dois caminhos. Então, e a Bíblia fala aqui, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. Então, vai adiantar, irmãos, a pessoa pregar para você 24 horas? Vai? Não vai, né? Deus está falando aqui, eu mesmo vou te mostrar. Vai, irmã Silvia, né? Não é Jesus que tem que ir lá? Não é, mãe? Não é, irmãos? É Jesus. Não tem jeito, né? Nós estamos aqui pedindo para que Deus vá de encontro com essas pessoas e convençam elas, e mostram para elas o caminho, né? Que leva à salvação. É o que está escrito aqui, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, Jesus está falando, eu mesmo, Deus, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. É Ele que vai buscar, irmãos. Hoje o casal veio na igreja aqui, mas quem foi que trouxe? Foi Jesus. Alguém foi lá na casa deles? Não foi chamar eles, alguém convidou talvez, mas quem trouxe foi o Espírito Santo. Ninguém obrigou a ninguém a vir para a igreja. Ninguém obrigou. Hoje, aqui no mundo, um exemplo, no mundo inteiro, onde tiver uma pessoa hoje numa igreja, é porque Jesus buscou e trouxe, né? Para poder ouvir a palavra dele. Então, como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-eis de todos os lugares para onde foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. O que Deus está falando? Que Deus vai livrar o quê? Tudo que ela fez. O dia que Deus fazer essa obra e trazer de volta, Jesus está falando assim: eu vou apagar o que ela fez. Eu não quero saber o que ela fez. Eu não. Mas a pessoa fica na igreja e muitas vezes não fica por causa do irmão, porque o irmão fala assim: esse irmão aí, saiu da igreja, foi se prostituir, foi fazer isso, e aí fica preocupado com os outros. Se o próprio Jesus falou que ele não vai nem lembrar, o que passou. Então, tirá-las-eis dos povos, vou tirar elas dos povos, e as congregarei, dos diversos países. Você viu? É no mundo inteiro, irmãos. Então vai congregar elas. O que é congregar elas? É trazer ela de volta para onde ela tem que voltar, para a casa de Deus, para a casa de oração, como fala a palavra de Deus, que a casa de Deus seria chamada casa de oração. Nós viemos aqui fazer o quê? Clamar, irmãos. Nós estamos aqui, né, pregando a palavra, falando do amor de Deus, ouvindo a voz de Deus, mas o nosso coração é que todos pudessem ser, né,
alcançado por Cristo, pela palavra de Deus, né? Todos pudessem estar junto com nós, se alegrando, né? Porque é o que está escrito aqui, ó, apacentá-las-eis, ó, de bons pastos. É de maus pastos, irmãos? De bons pastos. Aí a pessoa volta para Jesus, continua na miséria, continua naquela luta, mas por quê? Alguma coisa está errada. A pessoa precisa acordar rápido. O que eu estou fazendo? Eu voltei para Jesus. Jesus falou, ó, que Ele ia me apacentar com bons pastos. Ó, e nos altos montes de Israel será a sua pastagem. Deitar-se-ão ali em boa pastagem e terão pastos bons nos montes de Israel. Quer dizer, aonde você estiver, ó, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas. Eu mesmo quem? O próprio Jesus. É Ele que vai fazer a obra. Ó, as farei repousar, diz o Senhor Deus. Ó, eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, aquela que estiver perdida, sem direção, sem saber o que fazer. A desgarrada tornarei a trazer, que se desgarrou. Aí, ó, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Ó, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Então o que Deus está querendo dizer aqui da gorda? É aquela que se diz, não preciso, não quero, e ponto, eu penso assim, não vou, eu estou com Deus. E a Bíblia Sagrada fala assim, ó, essa eu vou destruir, mas eu vou apacentá-la com justiça. Porque, irmãos, se a mão de Deus fosse pesar sobre as nossas vidas, por causa do nosso pecado, irmão, o que passou na sua mente hoje? Quantas coisas passou na tua mente que desagradou a Deus? Atos que você fez, palavras que você falou, que não era para ter falado. Que nem hoje eu estava falando para a irmã lá. Falei, irmã, muitas vezes um soco na cara é melhor do que uma palavra mal falada, irmãos. Porque isso aí fica ali, ó, a pessoa fica remoendo por dentro. Então a gente tem que tomar cuidado que sai pela boca, irmãos. Porque a Bíblia Sagrada fala que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. E pode sair de dentro do seu coração um homicídio. Você mata uma pessoa com palavra. Olha isso, com palavra. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então, irmãos, a gente tem que vigiar, porque Deus falou aqui, ó, tudo bem, essa aqui é forte, essa aqui é gorda, aqui não, que tá, não, deixa ela comigo. Eu vou apacentar ela também, só que eu vou apacentar ela com justiça. E nós sabemos que a justiça de Deus se cumpre, irmãos, não é igual do homem, né? A justiça de Deus se cumpre. O homem é falho, o homem não tem palavra muitas vezes, fala e não cumpre, né? Mas Deus não, a hora que Deus falar, irmãos, pode se preparar, que vai acontecer. Amém? Então vamos ficar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, né, irmãos? Então, irmãos, vamos vigiar. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia, ela nos relata, irmão, que nesses últimos dias ia acontecer isso mesmo, viu? Eu sei que muita gente está machucado. Até a gente, viu? Muitas vezes a gente se machuca, até dentro da igreja. Você fala, meu Deus, não acredito nisso, está acontecendo isso. Mas aí você vai botar o joelho no chão, você ora, e aí você lembra dos textos da Bíblia, que fala assim, que os humildes serão, né, exaltados, e os exaltados serão humilhados. Então aquele que se exalta, irmãos, vai chegar uma hora que Deus vai falar, vem cá, espera aí, vou te colocar no segundo lugar. E aquele que se humilha, né, que, não, Senhor, eu vou suportar,
vou aguentar isso, mas essa eu vou lutar, né? Deus vai me dar paciência, Deus vai me dar sabedoria, né? Eu vou passar por essa prova, eu vou passar por essa luta, né? E lá na frente eu sei que Deus vai, né, nos honrar, amém? Então, irmãos, nós vamos louvar agora, agradecer a Deus, e toma cuidado, viu, irmãos? Toma cuidado porque, né, nós já estamos sensíveis. Você sabia que a igreja está sensível? Nós estamos sensíveis, né? Porque já levamos tanta pancada, né? Quem já não foi machucado aqui pelo inimigo, né? O inimigo toda hora está batendo, não está? Né? Está achando que está murmurando, está falando, mas a Bíblia Sagrada fala que Jesus está conosco e nós vamos vencer essas lutas, amém? Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, em conformidade à Tua palavra, Pai, em o nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós abençoamos toda a Tua amada igreja, hoje para todos sempre, e todos digam comigo, amém.